Igreja Evangélica da Vila Militar, mais um dia do nosso congresso. E como tem sido abençoado esses dias que temos passado juntos aqui, ouvindo a palavra de Deus e adorando ao Senhor em espírito e verdade. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. O tema do nosso congresso é Famílias Fortes, Igrejas Fortes. Igrejas fortes, uma nação forte. Muda, Senhor, os nossos corações. Precisamos do Senhor todos os dias. Opera, Senhor, nos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Muda-me, muda o meu coração. Quero ouvir tua voz, entender teu querer. Molda-me, molda o meu coração, como vaso nas mãos de um olheiro. Dá-me um coração de carne, tira o coração de pedra. Quero estar no centro da tua vontade. Muda-me, Senhor. Muda o meu coração. Molda-me, Senhor. Toca o teu coração, prostrado aos teus pés, eu me rendo, ó Pai, cumpra em mim teu querer. Muda o meu coração. Muda-me, muda o meu coração. Quero ouvir tua voz, entender teu querer. Molda-me, molda o meu coração, como vaso nas mãos de um olheiro. Dá-me o coração de carne, tira o coração de pedra. Quero estar no centro da tua vontade. Muda-me, Senhor. Muda o meu coração. Molda-me, Senhor. Toca o meu coração, prostrado aos teus pés, eu me rendo, ó Pai, cumpra em mim teu querer. Muda o meu ser, muda, Senhor, o nosso ser, cumpra em cada um de nós o teu querer, opera nas nossas vidas, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Muda-me, Senhor. Muda o meu coração. Molda-me,
Vai mudando, Senhor. Muda o meu coração. Amém. Que Deus te abençoe nessa noite. Nós vamos estar agora nos preparando para ouvir a poderosa palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia. Que o Senhor possa estar abençoando agora, Senhor, a tua santa e poderosa palavra que iremos receber. Que o teu Espírito Santo possa abençoar cada família, ó Deus, e todos aqueles que nos assistem nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ouvimos um louvor agora mesmo falando sobre a necessidade de mudar o nosso coração, para que a nossa família seja transformada, para que tenhamos igrejas fortes, para que possamos, como igreja e como família, ser agentes de transformação da nossa nação. Nós temos que ter um coração cheio da graça e da presença de Deus. Deus, nesta noite, Ele quer restaurar você, Ele quer restaurar a tua casa. Deus, nesta noite, Ele quer fazer você refletir sobre a necessidade de se resgatar princípios e valores que Ele mesmo estabeleceu. Família é algo tão importante, é uma instituição divinamente criada por Deus, ao ponto de, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós temos passagens bíblicas que legitimam isso. No Velho Testamento, logo no princípio de tudo, no livro de Gênesis, nós vamos ver Deus criando ali o casal, Adão e Eva, com tanto amor e carinho, fazendo o homem à sua imagem e semelhança, criando a primeira instituição da face da terra, que é a família. E no Novo Testamento, o primeiro milagre que Jesus realiza nas bodas de Caná, na Galileia, ali, exatamente no dia de um casamento, onde estavam sendo celebradas ali aquelas bodas, aquele enlace matrimonial. Então Deus ama a família. Deus, Ele ama a família, e Deus, Ele cria essa instituição sobre a face da terra, porque Deus, Ele deseja que a gente ame, que a gente faça com que essa instituição, ela prevaleça e permaneça sobre a terra, e que Deus possa te usar como agente de transformação da nação. Mas para que isso aconteça, irmãos, nós temos que entender que os fundamentos de Deus para o homem e para a sociedade são princípios e valores que passam por família, que passam pela família. Algumas árvores criam raízes e permanecem. A oliveira, por mais de 3.000 anos, existem oliveiras que elas estão vivas e permanecem até os dias de hoje por mais de 3.000 anos, porque suas raízes são profundas. Os carvalhos, que a Bíblia chama de carvalhos de justiça, porque tem base, tem raiz. O que eu aprendo na palavra de Deus? Primeiro, eu tenho que ter um coração que ama ouvir a palavra de Deus, um coração que ama colocar em prática a sua palavra. Olha o que Jesus diz, lá em Mateus capítulo 7, no versículos 24 e 25, Deus diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordou os rios, passaram e sopraram os ventos, e a casa permaneceu de pé. No versículo 25, diz assim: e aquela casa não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E Jesus disse: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Família foi criada e estabelecida por Deus, assim como alguns fundamentos e princípios. Nós, como pais e mães, não podemos economizar na base. Fundamento e alicerce
é tudo aquilo que sustenta uma obra, que sustenta o peso de uma construção. Havia um deputado federal que, por volta ali de 1990, iniciou uma grande construção, e no ano de 95 a 96, ali na altura de Recreio e Barra, e essa construção, uma época de carnaval, ela veio a desabar. E, segundo a perícia, constataram que na base, na estrutura daqueles prédios, ao invés de ter a areia apropriada, foram colocados ali e utilizado a areia da praia. Isso fez com que o cimento e também as ferragens fossem deteriorando aquela estrutura e aqueles prédios vieram abaixo. Não economize na base, não economize na estrutura, nos fundamentos do teu lar. E Jesus disse: o homem prudente edifica a sua casa na rocha. O que eu aprendo? O meu coração, ele tem que estar voltado para ouvir e praticar. Eu tenho que amar, ouvir e praticar a palavra de Deus, para que o meu lar, a minha família seja transformada. Não economize na base, não economize na estrutura. Dá trabalho. Ter família, ter filhos, dá trabalho, mas não economize. Tem pessoas que, por necessidade, fazem construções com um alicerce fraco. A gente olha para algumas construções no Rio de Janeiro, né? Quem já foi em algumas comunidades, você percebe que as pessoas, às vezes, constroem uma casa em cima da outra. Às vezes, você olha para a estrutura de um lar e você se pergunta como que isso está de pé. Por necessidade. Por necessidade, as pessoas roubam. Por necessidade, tem pessoas que mentem. Por necessidade, tem pessoas que se envolvem em crimes por necessidade. Mas a nossa necessidade não pode justificar a nossa negligência como pais, mães, como pessoas dessa sociedade. Nós temos que buscar fazer o nosso melhor, ouvir a palavra de Deus e colocar em prática em nossas vidas. Pastor Fanini, da Primeira Igreja Batista de Niterói, foi visitar um casal às pressas à noite, recebeu um telefonema e quando ele chegou ali na altura de Caraí, ele viu o tapete daquele apartamento luxuoso, cheio de sangue. E o tapete era tão luxuoso, tão felpuda, que o pé do pastor afundava naquele tapete. Ele conta que, contava, saudoso pastor Fanini, conta que naquela noite, aquele casal havia brigado e a casa, alguns móveis estavam quebrados, a casa estava cheia de sangue. E ele disse assim: nunca vi tanta miséria em meio a tanta riqueza. E na mesma semana ele visitou um casal muito pobre. A casa daquele casal não tinha nem uma mesa e uma cadeira apropriada para se acomodar e sentar. Ele sentou em um caixote, ofereceram-lhe um café, ele tomou aquele café, e ele, vendo a alegria, a paz que reinava naquele lar, aquele pastor diz assim: nunca vi tanta riqueza em meio à pobreza. Que Jesus possa habitar no teu lar. Que a base da tua casa seja a presença de Deus, que você possa amar a poderosa palavra de Deus com todo o teu coração, para que a gente tenha uma família forte, uma igreja forte, capaz de transformar a nossa nação. Temos que começar primeiro dentro de cada um de nós, pedindo que Deus mude o nosso coração, para que Deus possa transformar a nossa casa, o nosso lar, e nós fazemos a diferença na sociedade, na igreja, para que juntamente a nossa família com a igreja possa ser agente de transformação da nossa nação, para fazer a diferença. Então, primeiro, ame a palavra, ame ouvir a palavra e coloque em prática. Segundo, nós não podemos deixar de ter um coração agradecido. Você ensine seus filhos,
Você pegue sua família, ensine o caminho e o valor da gratidão. Ensine seus filhos a agradecer todos os dias pelo alimento, pela saúde, pela casa, pelo lar, pela família. Comece a inculcar valores na mente e no coração de seus filhos. Isso é muito importante. Transmitir valores para os nossos filhos e principalmente ter um coração agradecido. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante. Algumas pessoas têm dificuldade de constituir família. Algumas pessoas têm dificuldade de entender que princípios e valores são importantes para as futuras gerações e para nós, como o que nos foi transmitido pelos nossos pais. Então, o primeiro fundamento de Deus não pode ser negligenciado: família. Segundo, tenha um coração agradecido a Deus. Agradeça. Terceiro e último, que eu quero passar aqui para vocês, é a necessidade de transmitir para as futuras gerações e também exercitar em nossa casa a importância do perdão, de se ter um coração perdoador. Não tem como família, eu buscar a palavra de Deus e não praticar isso, não viver uma vida de gratidão e também não colocar em prática nos relacionamentos diários o perdão. O perdão, ele é importantíssimo. Diariamente, temos que conviver uns com os outros. Pais e mães e filhos, cada um tem papéis importantes dentro do seu lar. O estadista americano Abraham Lincoln, ele diz uma frase interessante: as mãos que embalam o berço governam o mundo, ou governarão o mundo. Ele está querendo dizer que um pai ou uma mãe que cuida bem do seu filho, que transmite para ele princípios, valores, amor, cuidado, não sabem a potência que aquela criança será no dia de amanhã. Existe um salmo que ele fala sobre isso, e nesse salmo está escrito assim, que a nossa descendência será poderosa na terra, a descendência do justo. Quem é o justo? São aquelas pessoas que se preocupam em amar os fundamentos, os princípios e valores de Deus. Quem são os justos? Aquelas pessoas que se preocupam em ter um coração agradecido pelo que já têm, já conquistaram. Quem são os justos? São aquelas pessoas que se preocupam em exercitar o perdão diário, tem uma vida piedosa. E lá no Salmo 112, verso 2, diz assim: a sua descendência será poderosa na terra. Poderosa na terra. Abraham Lincoln diz: as mãos que cuidam, que embalam um berço, governam o mundo. Os nossos filhos criados e educados nos caminhos do Senhor, os nossos filhos criados e educados na presença de Deus, em um lar onde ele aprende o valor da gratidão, ele aprende princípios e valores que vão fazer com que ele crie raízes. Esta descendência será poderosa na terra, porque famílias fortalecidas é uma igreja forte, é uma nação forte. Por último, o perdão, irmãos, é algo muito importante. Hoje, o mundo corporativo já não está mais preocupado com pessoas que têm um intelecto muito alto, pessoas que têm uma inteligência fora da média, o que são gênios. Hoje se preocupa muito com pessoas que têm inteligência emocional e também pessoas que têm inteligência espiritual. Tem que haver um equilíbrio dessas coisas. Não basta eu ser um gênio se eu não sei me relacionar com as pessoas, com o meu próximo. Não basta eu ser muito inteligente se eu tenho dificuldades, eu não tenho sucesso em estabelecer relacionamentos com pessoas. Se eu não me conheço, não tenho dificuldade de conhecer o meu comportamento, meus sentimentos e também de me relacionar com o próximo. E se eu não busco um equilíbrio e uma espiritualidade ao ponto de eu entender qual é a minha missão aqui na terra.
E nós, como pais e mães, temos o dever e a obrigação de orientar os nossos filhos no caminho do Senhor, para que eles conheçam o sentido e o propósito de suas vidas aqui na terra. Então nós temos sim uma responsabilidade muito grande ao educar, ao estabelecer família e ter filhos. Dá trabalho, mas vale a pena. Então o perdão ele tem que ser também exercitado diariamente nos relacionamentos, porque nos relacionamos o tempo todo, esposa, marido, marido, esposa, pais e filhos. Então dentro de casa os relacionamentos, eles têm que buscar esse equilíbrio, ao ponto de nós dizermos, como Jesus disse para os seus discípulos, que perdoamos diariamente. Devemos perdoar, perdoamos, e perdoaremos diariamente qualquer falha, qualquer defeito. Pedro, para concluir, ele olha para Jesus e diz: Mestre, até quantas vezes eu devo perdoar alguém? Até quantas vezes, Senhor? Está lá em Mateus 18, de 21 a 22. Pedro olha a Jesus: até quantas vezes eu devo perdoar a quem me ofende? 7 vezes? E Jesus disse: não te digo 7, Pedro, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Jesus estava querendo dizer para os discípulos que o perdão deve ser infinito, ou seja, deve ser exercitado diariamente. Para concluir, não tem como. Mahatma Gandhi diz assim: o perdão é atributo dos fortes, o fraco não consegue perdoar. E o perdão, irmãos, é um favor que fazemos a nós mesmos. Eu quero orar por você e dizer: tenha um coração agradecido. Peça a Deus para mudar o teu coração. Tem gente que não vê nada de bom, só sabe murmurar, criticar, reclamar da vida. Talvez nesse período difícil, né? Estamos reclamando porque estamos dentro de casa. Se está trabalhando, está reclamando porque está trabalhando demais, né? Tem gente que só quer, quando está trabalhando demais, quer ficar dentro de casa, e agora está dentro de casa, está reclamando porque não está trabalhando. Então, vamos aprender a ver o lado bom da vida. Passe a agradecer mais. Está difícil? Agradeça. Está tudo bem? Agradeça. Passe a amar, desenvolver um coração com desejo fervoroso de buscar a presença de Deus e ouvir a sua voz, ouvir sua palavra e colocar em prática. Terceiro, exercite o perdão. O perdão é um óleo que lubrifica os relacionamentos. Para concluir, não tem como viver em família, viver um relacionamento, se você não estiver disposto a perdoar. Perdoar seu filho, perdoar sua filha, filhos perdoarem os pais, maridos perdoarem suas esposas, esposas perdoarem seus maridos. Não tem como. É uma engrenagem que está o tempo todo entrando em atrito. Já viu o motor do carro? Se eu não colocar óleo no motor do meu carro, o motor bate. Bate por quê? Porque essas engrenagens estão em atritos o tempo todo, umas com as outras. E o óleo ajuda a lubrificar e melhorar o trabalho e o desempenho dessas engrenagens. Assim é a presença de Deus em um lar. Deus ele traz o equilíbrio, Deus ele traz o tempero certo que o nosso casamento, a nossa família, o nosso relacionamento precisa. Eu quero orar por você. Exercite o perdão. Tenha um coração agradecido. Peça para Deus mudar o teu coração, para que Ele possa transformar a sua família, a sua casa. Deus deseja começar a partir de você. Quero orar por você. Senhor, abençoa essa família que deseja, Deus, deseja tanto mudança no país e na nação, mas o Senhor deseja primeiro mudar, Deus, ó Pai amado, o nosso interior. O Senhor deseja primeiramente trabalhar dentro de nós, mudando o nosso coração, Deus. Assim como Josué olhou para aquele povo e disse: vocês querem tantas coisas, vocês querem conquistar tantas coisas, querem adorar outros deuses, mas fiquem sabendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué e sua família tinham um coração agradecido. Josué ouvia a voz de Deus e praticava, colocava em prática. Josué tinha um coração também
perdoador. E Josué, ele transmite isso ao povo. Se nós queremos mudar a nossa nação, mudar alguma coisa, nós temos que ser o exemplo, temos que começar dentro de nossa casa e começar primeiro por nós, por você. Deus deseja mudar o teu coração, fazer uma coisa grandiosa nessa noite, através das mensagens que você ouviu nesse congresso. Deus deseja restaurar a tua casa, a tua família e trazer de volta princípios e valores que você tanto precisa. Então faça como Jesus disse. Seja um homem prudente, uma mulher prudente, sensata, que constrói sua casa na rocha, porque ouviu a palavra e colocou em prática. E tem um coração perdoador. Não tem como você viver junto, se você não estiver disposto também a ter misericórdia e amor com as falhas do teu marido, da sua esposa e dos seus filhos. Estenda a mão, ajuda, muda o nosso coração, Senhor, para que a gente possa sair desse congresso abençoado, com uma visão diferente do que é família, do que é lar e de como sermos agentes de transformação para o nosso país. Que princípios e valores sejam resgatados em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.